Olá, primeiro ano, bom dia, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, dia 20 de agosto de 2020, estamos em uma quinta-feira. Nossa aula de agora é de língua portuguesa, então prepara o material, presta muita atenção que no final teremos uma atividade. Falando em atenção, vamos revisar o que nós vimos na nossa última aula. Nós conversamos sobre a letra S e sobre a briga que tem entre ele e o Z. São duas letrinhas muito parecidas no som e que, ora, umas palavras são escritas com S, mas com som de Z, outras são escritas com Z, com som de Z, escritas com S, com som de S, e que, para facilitar tudo isso, para acabar a briga e ficar tudo tranquilo, foi estabelecida uma regra. Sempre que o S estiver entre vogais, terá som de Z. Então, para não ter confusão de quando o S tem som de S e quando o S tem som de Z, é só observar. Por exemplo, sacola. O S está começando, não está entre vogal, som de S. Já em casa, S entre vogais, som de Z. Então, para a nossa aula de hoje, você vai abrir seu livro na página 155, 155. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a escrita das palavras, agora usando SS. Bem, lembra que a gente falou sobre o R e depois o uso do R? Então, com o S vai ser bem parecido. Vai vir para ajudar a gente a diferenciar os sons das sílabas que tem S. Mas vamos por parte. Aí nessa página vocês vão encontrar uma frutinha alaranjada, é uma fruta chamada pêssego. Pêssego é uma fruta bem docinha e uma fruta muito macia. Tanto é que as pessoas falam, fulano está com a pele de pêssego. Significa que é uma pele bem macia. Mas reparem na escrita da palavra pêssego. Percebam que a gente tem duas letrinhas roxinhas, que são os S's, certo? Esses dois S's, eles estão vindo um atrás do outro. E tem um porquê para eles estarem juntinhos, e é o assunto da nossa aula de hoje, e você vai entender o que isso significa. Então, sempre que o S estiver entre vogais, terá som de Z. Isso você já sabe. Como, por exemplo, observem este desenho. O que é isso? Asa. Olha a escrita da palavra asa. Então, vamos observar. Aqui a gente tem vogal A com consoante S, vogal A de novo. Então, a gente tem um S com som de Z, porque ele está entre vogais. Mas a gente escreve com S mesmo, não com Z. Então, asa. Esse S está entre vogais. Se a gente quisesse mudar esse som do S, para ele não ter som de Z, ter som de S mesmo, lembra lá da família do S? Sá, sé, si, sol, su, são. Para esse S não ter som de Zá e sim ter som de Sá, a gente vai acrescentar um outro S ao lado dele. Quando a gente acrescenta outro S ao lado dele, a gente não tem mais um S entre duas vogais. A gente tem dois S's entre vogais A, S, S, A. Então, quando esse A, S, S, A, esses dois S's estão entre as vogais, não tem mais som de Z. Acabou o som de Z. O Z é quando tem um S entre as vogais. Se já tem dois, não tem mais som de Z, passa a voltar a ter som de S. Então, forma uma nova palavra. Aquilo que era asa, passa a ser assa. Assa, de assar. Então, a gente tem uma outra regrinha que finaliza esse S e simplifica tudo. Para o S não ficar com o som de Z, usamos dois S's. Então, lembra que o RR não começa a palavra? A mesma coisa com o SS. Ele também não vai começar a palavra, vai estar sempre ao meio ou no final de uma palavra.
Sempre que a gente tiver o S com som de Z e quiser transformar esse S com som de Z em S com som de S, a gente coloca 2. Vamos para alguns exemplos. A gente tem aqui a palavra pássaro. Se pássaro tivesse apenas um S, seria pássaro, pássaro. Mas não, tem 2. Vogal, SS vogal. Então, a gente tem o som de sa, pássaro. Próxima palavra, carrossel, carrossel, o brinquedo. Percebam que tem o O, SSE, os dois S's entre as vogais O e E. Então, tem som de sé, carrossel. Se fosse só um, tia Raíssa, carrossel, porque teria um S entre duas vogais. Próximo, tossir, tossir. A gente tem O, que é uma vogal, SS, I, que é outra vogal. Então, a gente tem dois S entre vogais, não tem som de Z, vai ter som de S. Tossir. Se fosse só um S, tia Raíssa, tossir, tossir. A gente tem uma plantinha muito linda, girassol, girassol. E olha só, vogal A, SS, vogal O. Então, dois S's entre duas vogais, som de S. Girassol, sol. E por último, assustar. Assustar. Odeio levar susto, muito chato. Olha só, temos vogal A, SS e a vogal U. Então, dois S's entre duas vogais, som de S e não som de Z. Então, lembrando, além daquela regrinha que quando o S estiver entre duas vogais, ele tem som de Z, a gente tem outra regrinha que é para o S não ficar com som de Z, usamos dois. Então, um S, som de Z. Dois S's, som de S mesmo. Tá bom, meus amores? A agenda do dia são as páginas 156 e 157 do nosso livro de português. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.